Pronto, já está aparecendo aqui. Prontinho, Ana. Por que você escolheu a psicanálise? Professora, desde o início da graduação, assim, foi a abordagem que eu mais me interessei. A psicanálise, ela está em todos os contextos, basicamente, da psicologia, né? É uma matriz fundadora, digamos assim, e aí eu sempre me identifiquei com a psicanálise. E sempre me dava muito bem, assim, a disciplina, com o professor Clauberson, tive várias disciplinas de psicanálise com ele, e aí a visão de homem da psicanálise, para mim, é o que integra, de fato, se integra com o meu pensamento de homem, sabe? Essa visão de mundo, de homem. E aí os conceitos da psicanálise, eu também acho que super se adequam às nossas vivências inconscientes, nossas experiências psíquicas. E aí eu sempre tive um pé na psicanálise, eu tentei ver, assim, ver outras abordagens, Gestalt, ACP, inclusive a ACP eu gostei bastante, mas nada como a psicanálise, assim, foi realmente, tipo, intuitivo, sabe? Sim, eu não, né? Tem um autor, inclusive o pai da Gestalt, né? O Fritz Perls. Ele diz que não é você que escolhe a abordagem, né? É a abordagem que escolhe você. Que provavelmente o que a abordagem traz, você já pensava, e aí a abordagem só concorda com o que você já pensava, né? Uhum. É o que o Perls fala. Então, de certa forma, aí essa fala já é minha, né? E na minha opinião, a gente escolhe a abordagem quando é aquele conteúdo que a gente lê e quer ler mais. Quando a gente estuda e quer estudar mais, né? Quando traz aquela curiosidade, quando traz aquele encantamento. Então, a abordagem, eu acho que é uma escolha muito individual mesmo, mas passa muito por essas questões, na minha opinião, né? Por essas questões. E eu não acho que tem abordagem melhor ou pior. Mas quando eu falo de criança, e inclusive nós professores, tem algumas. Por exemplo, eu acho que eu nunca dei uma disciplina da minha abordagem, provavelmente nunca vou dar na Pitágoras, porque não tem essa disciplina, né? Acho que vocês viram com o Felipe Jesuíno analítica. Acho que a Pitágoras é a única faculdade do Ceará que tem aula de analítica, sabe? Professora, na verdade, eu acabei não vendo, assim, a Sara disse que ia ser disponibilizado esse semestre, mas não foi. Não foi. Aí a gente... no currículo da Pitágoras, talvez tenha sido retirada, né? Pois é, mas eu queria muito ver a analítica, porque inclusive eu faço terapia com abordagem com um psicólogo da psicologia analista. Aí eu não entendo, assim, eu pensei que ele era psicanalista no começo, aí depois eu descobri que ele era da analítica. E aí eu ainda tento entender um pouquinho, mas eu queria muito ver, assim, a abordagem. Ah, legal, né? Então, deve ser legal fazer terapia com junguiana. Mas, bem diferente, tem umas coisas que eu não entendo, mas aí ele vai me explicando, vai dando certo. Mas sim. E, na verdade, nossos pacientes nunca entendem as nossas abordagens, né? Teoricamente, 99% dos nossos pacientes não são da psicologia. Não são da psicologia. Então, teoricamente, a gente não tinha que esperar realmente que eles entendessem as abordagens. Eu sempre digo que a abordagem é nossa, é o nosso olhar sobre o fenômeno, é a nossa vivência, né? Não necessariamente a pessoa precisa compreender a forma como a gente olha, né, para o fenômeno. Então, é uma curiosidade nossa, né, assim. Mas você tem um bom motivo, né, para ter escolhido a psicologia, ou a psicanálise, né? E, assim, a psicanálise, independente da abordagem que você tenha, para muitos assuntos é fundamental que a gente converse sobre. Eu não sou psicanalista, mas tenho toda a coleção de Freud. Não li toda, não vou mentir. Mas eu gosto de ler, gosto de consultar. Tem muitos textos que eu acho que são fundamentais, né? Que todo psicólogo tem que ler. E um deles é o texto, não sei se você já leu, não sei se você é freudiana, Os 3 ensaios sobre a sexualidade, né? Freud revoluciona uma série de parâmetros quando ele vai trazer a questão da sexualidade infantil, né? E ele vai trazer também o desenvolvimento. Freud, ele é um teórico do desenvolvimento, assim como Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Acredito que a gente deve passar por essa galera nessa disciplina, rapidamente, porque não é de desenvolvimento essa disciplina, mas são pessoas que vão contribuir, independente da sua abordagem, de formas muito significativas
para a gente ter esse entendimento sobre a criança. Um psicoterapeuta infantil, ele tem que entender de desenvolvimento, né? Até para a gente alinhar as expectativas, né, em relação à adolescência, ou a criança e o adolescente, né? A gente vai chegar na adolescência, pode ficar tranquila. Uhum. E a psicanálise vai contribuir de N formas, né? Quando ele vai trazer a questão do inconsciente, quando ele vai trazer esse olhar sobre a sexualidade, sobre esse olhar sobre o desenvolvimento, e também sobre essa questão da brincadeira, né? Que você já viu alguma coisa sobre a brincadeira e a psicanálise? Já, mas eu vi poucas coisas, assim, eu tava mais nos estudos teóricos, e aí eu tô vendo, assim, aos poucos entrando, porque eu tô sentindo a necessidade para poder justamente atender na clínica, né? E aí eu vejo mais com o Winnicott. Eu gosto muito do Freud, mas eu tô um pouco mais para a escola inglesa, eu ainda não sei, não me descobri ainda nessa parte. Explica bem essa escola inglesa, porque eu não sei. Com o Winnicott, tem a Melanie Klein também, né? Gosta de criança mesmo, né, você? Isso, eu gosto. Aí eu estava até fazendo um grupo de estudos do Winnicott, aí eu estava começando a ver mais, mas só que com a pandemia parou, a gente não retomou ainda sobre o brincar e a ludoterapia na psicanálise. Legal, né? Então, uma a brincadeira, né? A gente costuma dizer que a brincadeira é um treino para a vida, né? A brincadeira é um lugar onde se expressa, né, a criança. Uma coisa que eu sempre falo, né, para os pais: por que a gente faz a anamnese da criança? Porque a criança. Tu tá ouvindo alguém tossir, tá? Tô. Pois é. Não sabia que dava para ouvir, não. Dá para ouvir. Meu marido aqui se morrendo. Ah. Não, tá com coronavírus. Enfim, desculpa. Mas vamos lá, tá gravando bem. Paciência. Então, quando a gente fala da psicanálise, né, é esse olhar ampliado sobre a brincadeira. Quando a criança brinca, ela expressa suas emoções, né? Sim, lembrei que eu estava falando. Eu sempre digo para os pais por que a gente faz anamnese com a família antes de ir para a criança. Porque diferente da gente, adulto, no consultório, que chega e fala: ai, doutor, eu tô triste, ai, doutor, eu perdi meu emprego, ai, doutor, o coronavírus acabou com a minha vida, sei lá. A criança, ela não tem esse nível de elaboração, até verbal mesmo, né? A criança tem um repertório verbal bem menor que a gente. Então, para ela chegar e falar assim, não é muito comum. Mas, Carla, tem criança que chega e fala: tia, eu tô muito triste. Tia, meu coração está partido. Provavelmente, essa criança que fala assim diretamente, com algumas exceções dos mini superdotados. Só um minutinho. Os alunos dizendo que vão assistir a aula de noite. Só que a aula da noite é diferente da aula da manhã. Eles estão uma semana adiantados, sabe? Uhum. À noite, é hoje à noite, né? É hoje à noite. Só que se você assistir a aula de hoje à noite, vai ser a sua aula de terça-feira de manhã, entendeu? Ah, entendi. Então, se ela assistir a aula hoje à noite, próxima semana não tem como ela assistir a aula de manhã. Mas, enfim, vamos seguindo. Então, pronto, já expliquei aqui para ela. Vou desligar, senão o povo não me deixa dar aula. Vamos lá. Então, a criança, a brincadeira ajuda a criança a trazer à tona, né, esses processos emocionais, né? Então, por isso que brincar é tão importante para a gente. E aí entra uma segunda pergunta, né? O sofrimento infantil e a demanda por psicoterapia. Em geral, Ana, as pessoas olham para mim e falam: mas criança tem problema?
Mas criança precisa de terapia? Não sei se você que também gosta de trabalhar com criança já viu essa, né? Essa indagação. Então, eu trouxe essas duas fotos, né? Sim, as crianças sentem tristeza, sim, as crianças têm problemas. Aí eu trago o extremo, né? Porque, assim, a psicologia clínica, ela ainda é uma psicologia muito, mas muito relacionada a padrão social. Infelizmente, a psicologia ainda não é para todos, né? Então, realmente, embora a gente tenha a psicologia hospitalar, a psicologia social comunitária, a psicologia clínica, que é o que a gente está falando nessa disciplina, ela ainda hoje é um privilégio de muitos poucos, né? Pelo valor, né? Eu sempre digo que a psicologia clínica, ela demanda tempo, ela demanda dinheiro, ela demanda disponibilidade afetiva, que nem sempre a gente tem, né? Uhum. Então, a clínica, infelizmente, ela é muito restrita e então, sim, há uma enorme demanda, né? A gente tem no Brasil um dos países com os maiores números de abuso sexual infantil, inclusive foi a nossa primeira aula. A gente tem no Brasil um número assustador de bullying. Se você pegar, tem o IBGE, ele faz um estudo sobre violência nas escolas. É um estudo sobre a saúde do escolar, na verdade, né? É o PENSE. E ele vai trazer um número absurdo de bullying nas escolas. Eu tenho um artigo, posso até mandar para vocês depois, falando sobre crianças que levam armas para a escola. É assustador você pensar que 3 a 5% das crianças levam armas de fogo para a escola. E o meu trabalho era com crianças de até 12 anos de idade, sabe? Ontem, eu estava finalizando um artigo que falava sobre saúde mental do escolar, né? A gente usa um instrumento chamado SDQ, que é para falar, é um instrumento que os professores usam para avaliar a saúde mental das crianças. Olha, deixa eu só conferir aqui para não falar bobagem, mas eu terminei ontem 11 horas da noite. E eu fiquei fiquei muito assustada com o resultado. A gente usou esse instrumento, deixa eu pegar aqui o resultado, a pontuação da escala total. 77% das crianças que foram apontadas nesse estudo, a gente teve 465 professores. 77,6% apresentam um comportamento anormal. A gente avaliou sintomas emocionais, problemas comportamentais, hiperatividade, problemas com colegas e problemas pró-social. 77% apresentaram. Oi? 77% apresentaram algum tipo desses problemas? Isso. Eita. É muito, Vádia. É muito. Demais. Assim. Então, a gente precisa repensar muitas coisas, né, no nosso olhar sobre a criança. Então, outra coisa importante é a gente entender a relação de sofrimento e dor manifesta. Principalmente quando eu falo, na verdade, com todo mundo é assim. Não necessariamente aquilo que você está sofrendo vai se externalizar para fora. Né? Nem todo mundo, inclusive, isso é uma coisa que a gente desenvolve, né? As pessoas conseguirem compartilhar seu sofrimento, trazerem a sua dor. Então, não é todo mundo que consegue externalizar esse sofrimento a partir do que manifesta. Então, muitas vezes, a dor manifesta, às vezes não conversa, às vezes conversa com o sintoma, né? Mas às vezes não conversa. Muitas vezes o que é manifestado é a ponta do iceberg, digamos assim, né? Tem aquela imagem que é um iceberg, e quando você vê lá embaixo é muito maior, né? Sim. Então, na psicoterapia, seja ela com crianças ou com adultos, né? Ou com pessoas mais velhas, a gente vai sempre ter que trabalhar nessa tríade, sofrimento e dor manifesta. E muitas vezes a criança, em especial a criança, ela acaba manifestando essa dor em outros elementos. Falta de sono, falta de apetite, irritabilidade, né? Eu falei de sono, né? Pesadelos, regressões, né? Na criança é muito mais comum que a criança apresente comportamentos regressivos. Tipo, quando eu falo regressivos, uma criança que dormia sozinha, não consegue mais dormir, uma criança que
já tirava fralda, agora volta a fazer xixi na cama. Então, por isso que essa relação entre sofrimento e dor manifesta precisa ser avaliada por nós, terapeutas, com muito cuidado. E aí a gente vai falar um pouquinho da história da infância, né? Tem um livro muito legal do Felipe Aires, tem outro aqui muito legal também, que é a história da infância. Já ia mostrar, mas tá obrigada. Esse livro, ele vai falar um pouco sobre como a criança, o olhar sobre a criança vai mudando ao longo da história, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? O Felipe Aires vai trazer, e essa foto é ótima, mostra como as crianças eram tratadas como mini-adultos, né? Principalmente ali na Idade Média, que é a época que a gente está mais ou menos situado historicamente. E ele vai trazer isso, né? Então, assim, a criança ela não tinha prestígio social, não havia cuidados especiais para essa criança. Essa criança era tratada como se fosse um mini-adulto, por isso que as roupas, a maquiagem eram a mesma de um adulto. No século 16 a 19, né, que a gente começa com o capitalismo, você gosta da história dos teóricos ingleses, né, quando a gente começa ali a Revolução Industrial, quando a gente sai dos castelos feudais, medievais, e passa a ir morar nas cidades, né, se muda completamente a história da família e, naturalmente, o olhar sobre a infância. A partir desse período histórico, os pais passam a ter menos filhos. E assim, por conta disso, essa criança passa a ser olhada por outras formas, né? A criança começa a ser idealizada, essa coisa do cuidado, da atenção. Se eu tenho 10 filhos, eu não olho do mesmo jeito quando eu tenho 2, 3, né? Ou um, no caso, né? Crianças passam a ser super controladas. É uma época marcada muito pela questão de violência. Tem um filme chamado Os Miseráveis, não sei se você já assistiu. Já assisti, que fizeram até um remake recentemente, né? Uhum. Mostra um pouco, né, como essa criança é maltratada, né, nessa época. A industrialização vai ser marcada também pelo trabalho infantil. Tem um outro filme, acho que é o Perfume, não sei se você viu, que eles mostram, né, que a mulher estava trabalhando, paria e voltava a trabalhar, né, uma coisa assim muito doida. Ela botava, escondia lá só o filho na barraca do peixe, né, e aí... Por mais absurdo que seja, era o que acontecia, né, na prática. Infelizmente, a gente está bem pertinho de voltar para esses nossos direitos sendo retirados, né? Daqui a pouco a gente volta aí para esse modelo, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, né? Esse modelo de uberização da vida, a gente já está retornando aí para esse modelo do filme. Então, quando a gente fala do Brasil, é muito bom lembrar que o Brasil foi invadido, né, pelos europeus, né? No famoso Pedro Álvares Cabral vem com sua tropa e invade o Brasil, né, e usurpa o Brasil. E as crianças brasileiras, né, nativas, elas foram extremamente abusadas, foram extremamente violentadas. Tem um livro chamado Veias Abertas da América Latina, não sei se você teve a oportunidade de ler. Esqueci o nome do autor, mas ele é maravilhoso. Olha, ele vai narrar coisas horrendas, né, que aconteceu no Brasil colonial. Na verdade, toda a América Latina colonial, né, eles dizem que muitas vezes, vinham as índias grávidas. Eu quero saber o sexo do bebê. Aí eles brincavam de abrir a barriga da mulher só para ver qual era o sexo do bebê. Não acredita? É coisa assim absurda. Não sei, tem até um estudo que divulgaram recentemente, não sei se a senhora viu, mostrando a miscigenação brasileira. E aí a maior parte é de europeus, porque as índias os nativos eram estuprados, abusados. E aí a nossa maior herança genética é europeia, né? Não é nem africana ou indígena, como alguns historiadores falam. E a gente está vivendo um momento histórico que os indígenas voltam a ser perseguidos, né? Que os indígenas voltam a ser violentados na sua cultura, no seu espaço físico, né? Parece que a gente voltou aí para essa nova colonização feita por, teoricamente, patriotas, né? Brasileiros, enfim. Muito triste o que está acontecendo no nosso país. E isso marca, entre eles, a questão da catequização jesuíta, né? Os jesuítas, eles são esqueci o termozinho correto. Dentro da igreja tem várias divisões, né? Eles são... Até uma aluna minha me falou que era, eu me esqueci.
Mas dentro da Igreja Católica existem vários segmentos, né? E os jesuítas, eles são considerados os segmentos mais violentos, né? Eles que vieram, eles que saíram da Europa e foram para os locais mais difíceis para fazer a conversão dos indígenas, naquela época considerados sem almas. Eles são realmente muito radicais e foram eles que vieram para cá. Tem um filme chamado A Missão também, que mostra muito essa história. Tem um brasileiro chamado A Muralha, que é muito romântico, mas é bem legal. É meio mentiroso, mas é bem legal e mostra um pouco desse trabalho dos jesuítas aqui no Brasil. E naquela época, eu até tenho um aluno meu da noite, que ele é professor de história. Eu disse, olha, eu nunca li nada sobre as crianças escravas, vê se tu acha alguma coisa para mim, né? Mas o que a gente sabe daquela época, porque a gente não tem muitos registros, né? A história ainda conta a história do vencedor, né? Mas o que a gente sabe que naquela época, na época que da escravidão, né? Já um pouquinho mais na frente, quando o Brasil já está, digamos assim, economicamente mais estabilizada, e essas crianças vêm para o Brasil ou nascem no Brasil filhos de escravos, era muito comum a questão do suicídio infantil, né? Eles viam muito o sofrimento dos pais, eles viam muito aquele modelo de vida. Geralmente eles começavam a trabalhar muito cedo e eles mesmos se suicidavam, né? Porque não queriam aquela vida tão dura. Você deve ter assistido um monte de novela aí, né? Deve ser dali para pior que tem nas novelas. Então foi um período. O Brasil tem sim essa marca histórica muito forte. Aí já no século XX, aí é quando a gente considera século XX, século passado, né? Estamos aí no comecinho do século XXI. A gente tem o ápice da criança, né? Instituições como a Unicef, por exemplo, pós-guerra, a criação da ONU, a Unicef é vinculada à ONU, passa a ver a infância como um alvo de discussão, né? A infância deixa de ser marginalizada e passa a ser palco de muitas discussões e muitas preocupações. Afinal, a criança, ela é o futuro. Então, muitas organizações, muitas instituições são criadas para tentar diminuir os problemas sociais recorrentes à infância, né? Eu trago a Unicef, aí eu trouxe 2 projetos brasileiros muito famosos, né? Que é voltados para a criança, que teve um dia desse aí, que foi o Criança Esperança, e o Teleton. O Teleton, ele está no Brasil já há uns 20 anos, e ele é um projeto internacional, é um projeto, se eu não me engano, ele foi desenvolvido no México. Acho que no México... Você conhece o Teleton? Conheço. Então, no México, todas as capitais do México já têm uma ACD. Legal, né? É interessante porque eu pensei que eles fossem só programas nacionais, assim, eu não tinha essa visão. Eles fossem o quê? Internacional. Só programas nacionais. Não. O Teleton, ele acontece em vários países da América Latina. E, se eu não me engano, no México, que foi o pioneiro, desenvolveu esse projeto, lá no México hoje, todas as capitais já têm uma ACD. Né? No Brasil, infelizmente, eu acho que... Você conhece uma ACD? Não, nunca fui. Não conheço, sim. Mulher, o sonho da minha vida era trabalhar lá. Trabalhar com psicomotricidade, reabilitação cognitiva, sabe? Eu sei. Olha, eu não tenho nem parâmetro para te comparar o tamanho de uma ACD. Talvez o Sara Kubitschek, aqui no Ceará, a gente tem o Sara Kubitschek. Também não sei se você conhece. A padrão Sara Kubitschek. É outro nível, assim, de atendimento, de qualidade. É enorme, tem tudo. Profissionais super top. É muito legal a ACD. E aqui no Nordeste a gente só tem em Recife. Eu conheci a de Recife, né? Acho que lá em São Paulo tem 2. Eu acho que o Teleton hoje, diferente do México, que conseguiu construir em todas as capitais, eles faz muito tempo que eles não estão construindo ACDs novas, né? Tem um programa todo ano, nem sei se vai ter esse ano, que é só para arrecadar dinheiro para sustentar as que já foram montadas, né? Mas quem sabe o dia a gente chega lá, né? E aí a gente entra na criança contemporânea. Inclusive, eu tenho que criar um slide novo, que é a criança pós-pandemia. Né? A criança contemporânea... Pior, que tem mesmo. Não, a gente só vai saber no próximo ano, né? Vou já falar sobre isso. A criança contemporânea, ela é marcada em 1980, 90,
90, 88, por ali, né? Quando foi feita a Constituição do Cidadão, alguns anos depois, eu esqueci o ano da fundação da ECA, peraí. Mas acho que ela tem uns 30 anos. 30 anos da ECA. 1990, é isso mesmo. Em 90 foi criada a ECA. Eu nasci em 88. Então, quando eu nasci, não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu nasci totalmente desprotegida. Pelo menos estatutariamente, né? Embora a gente tenha a ECA, e a ECA é maravilhosa, a ECA é uma evolução, é um orgulho nacional a gente ter um estatuto tão bem feito, né, com tantas proteções à criança. Infelizmente, até hoje, inclusive eu sou militante dos direitos da criança e do adolescente, né, trabalho muito com essa questão da violência. A gente, infelizmente, hoje ainda amarga números horrendos em relação a isso. Mas, mesmo assim, a gente considera a ECA uma grande evolução e nos auxilia muitas vezes, né? Então, a criança contemporânea, provavelmente você, Vládia, já nasceu num mundo, né, que já tinha a ECA, num mundo que se olhava para a criança entendendo que ela tinha direitos. Mas, por outro lado, a criança contemporânea ela é marcada por uma inserção no mundo digital e no mundo do consumismo muito cedo. Na turma da noite, no dia que eu dei essa aula, eu mostrei para eles uma blogueira mirim. Não sei se você conhece alguma. Depois eu vou te mandar no YouTube para você assistir rapidinho. No Instagram, sim, o pessoal até faz memes e tal, faz figurinhas, né? Eu nem sei se aquela lourinha que o pessoal faz meme, se ela é blogueira mirim ou se ela deve ser, né? Assim, porque aquela menina, como ela estourou no Brasil todo, ou no mundo todo, eu não sei nem se ela faz propagandinha, assim, eu não sei. Eu vi que a menina do Cuscuz, que é uma blogueirinha cearense, domingo eu fui no shopping, ela virou menina propaganda de uma loja de joias. Acho que é por causa do Dia das Crianças, né? Mas, eu sei. Tirando a menina do... Aqui a gente tem a Juju, né? Que é a menina do Cuscuz. Então, assim, se você assistir, eu vou te mandar essa mesma que eu mostrei na turma da noite para você assistir. É só estimulando o consumismo. As crianças, tu imagina, eu lembro que um dia eu passei uma tarde toda assistindo essas blogueirinhas mirim com a minha sobrinha. Aí eu saí com vontade de comprar todos os brinquedos que a gente estava brincando. Uhum. Você imagina, eu, adulta. Tem só 4 anos e já é super consumista, assim, ela quer tudo, e o pior é que ela ganha, assim, tudo que ela pede, sabe? Ela é consumista ao extremo, ela só tem 4 anos e já tem celular, então, assim... Então, assim, a gente tem um modelo de muito estímulo, então essas blogueirinhas mirins, elas só estimulam o consumismo, porque eles vivem de vender, né? Inclusive, no Brasil, tem uma lei que proíbe propaganda na televisão, porque eles acham que a criança não tem. Como eu te disse, eu assisti, passei a tarde assistindo essa blogueirinha e saí com vontade de comprar todos os brinquedinhos dela. Imagina a pobre da minha sobrinha, que é pequena, né? Então, inclusive, eu vi que você assiste um documentário chamado Dilema das Redes. Esse documentário, ele vai falar muito do poder, né, desse novo tipo de propaganda, porque é tão efetivo, é por isso que a televisão está quebrando, né? Porque a internet consegue ser muito mais efetiva do que a televisão. Em determinados momentos. Né, esse eu assisti, eu até apresentei levei, inclusive, esse mesmo para o Felipe Jesuíno na aula dele de psicopatologia. Aí a gente estava trabalhando sobre ansiedade, transtorno de ansiedade. Aí ele pediu algo para levar, né? Aí eu levei esse, do Dilema das Redes. Uhum. Então, essa criança é muito consumista, né? E o adolescente também. A gente vai voltar aí para esse tema quando for falar de adolescentes. Então, nesse formato dessa criança contemporânea, a gente passa aí por uma série de percalços, né? Além da violência que ainda impera, essa questão dessa criança ansiosa, dessa criança consumista, porque você falou bem disso, transtornos de ansiedade, né? O consumismo, ele marca muito essa questão da ansiedade. Aí eu já falei um pouquinho, já introduzi o Freud, né, nessa discussão, mas o Freud ele vai marcar muito, né, o entendimento sobre a criança quando ele vai desenvolver a teoria da sexualidade infantil, que não é muito velha, né, 1905, a gente está falando de uma teoria que tem 100 e poucos anos. Uma obra, um trabalho muito marcante em relação ao entendimento da criança é a análise do pequeno Hans, né, que é aquele do ratinho, né? Uhum.
em que ele vai trazer o desenvolvimento de um mundo primitivo e fantasmático, que inclusive a gente usa muito na psicomotricidade, né? Aí essa é uma tirinha do Freud. Querido papai, acho que a mamãe passa muito tempo com o senhor, por isso preciso matá-lo para tê-lo só para mim. O senhor diz para sempre lhe contar as coisas que penso, com amor, seu filho. Aí o Freud, acho prudente escondermos os objetos cortantes dessa casa, né? Aí a gente, essa é uma brincadeira para introduzir a história do complexo de Édipo, né? Que você sabe melhor do que eu, você quer explicar para mim o que é o complexo de Édipo? Professora, porque, assim, eu tenho uma dificuldade quando eu vou explicar, sabe? Tem Eu, problema eu não. sei os conceitos, eu internalizo, só que aí eu gaguejo toda. Até na minha apresentação do SPA, eu levei sobre o complexo de Édipo num caso meu, né, de uma criança que eu tô atendendo. Mas aí, professora, eu me confundi todo, e aí eu. Aí tem outra tirinha, que é as apáticas aventuras da filha de Jung. Olha aí. Mostrar pro Felipe Jesuíno, ver se ele gosta. A sombra, preciso de um favorzinho seu. Gostaria que fosse até a gaveta de roupas interiores da mamãe e fizesse xixi lá dentro. Miau, miau. Você não precisa acreditar em Édipo ou Electra, Sombra. Basta dizer se aceita ou não me fazer este favor. O conceito vou voltar para outro slide, né? O conceito de complexo de Édipo, né, que é muito difundido aí pela geral sobre o Freud, é um conceito que vai trazer o desenvolvimento, vale como é o nome certo, as escolhas objetais, certo? Então, o Freud ele vai entender que a criança ela escolhe, né, as suas figuras de cuidado, não necessariamente é o pai, não necessariamente é a mãe, as suas escolhas objetais, seus objetos de amor, e ele tende a, como todo mundo que ama, né, e precisa desenvolver isso, um pouco de possessividade, e que muitas vezes cabe, né, a outra figura materna, paterna, né, ou então materna, se a escolha do seu objeto for pelo pai, porque não necessariamente a criança vai ter o pai e a mãe, né, como objeto de amor, é o mais comum, mas também não é regra. Ela pode escolher um avô, uma avó, um irmão, né? E cabe aos outros ir barrando isso, né? A função como é que chama? Não sei o que do pai, lei paterna, como é que chama? Não, castração não. Castração. Tem não sei o que paterno. Inscrição da lei, é isso? Minha, faz tempo que eu não estudo esse negócio de psicanálise. Eu esqueci, mas tem um termo bem bonitinho para isso. Então, cabe ao outro, né? A gente chama isso de lei paterna, mas não necessariamente tem que ser o pai que tem que fazer isso, para entender que aquela pessoa não é ali, não vive de exclusividade para você. E esse é mais ou menos o complexo de Édipo. Não necessariamente a gente precisa, essa divulgação do matar está muito relacionada ao fato da história de Édipo Rei, né? Você já deve ter ouvido falar. Já ouviu falar? Já, do mito, né? Pronto, né? Porque tá muito fundado na história do mito, né? De Édipo, que acaba realmente matando o pai. Mas lembrando que Édipo, na história, não sabia que ele era o pai, não sabia que ela era a mãe, enfim, é uma tragédia, né? E já a questão do Jung, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Na história das sombras, da luz. Até comprei um livro agora, mas li ainda não. É sobre as nossas sombras, sobre as nossas luzes. E a menina tá conversando com a luz ali, tentando entender um pouco talvez esse ciúme que ela sinta da mãe, né? E quando a gente fala de psicanálise com criança, uma das primeiras autoras, né, que vai versar diretamente sobre isso, porque Freud ele traz a criança, mas a criança não é a sua prioridade, né? A criança não é, se eu não me engano, Freud nunca atendeu criança. O pai trazia, né, e contava para ele o que estava acontecendo. Então a Hermine, ela vai de fato olhar para a criança, né, e trabalhar essa questão diretamente com as crianças.
eu trouxe aqui, nessa mesma época, 1908 foi a época, um parâmetro do que estava acontecendo no Brasil, né? Então, enquanto eles estavam discutindo psicanálise com criança, o Brasil estava ainda se desenvolvendo, né? Enquanto sociedade capitalista, digamos assim, com a criação de várias coisas, como Forte Copacabana, a imprensa brasileira, enfim. Só para a gente fazer um parâmetro histórico, o que eles estavam discutindo lá, o que estava acontecendo aqui. A Hermine ela vai trazer que a gente precisa conquistar a confiança da criança, né? Que, diferente do adulto, a gente não trabalha com tanta interpretação, né? A gente tem que deixar a criança livre, e a gente também tem que ficar livre para não ficar o tempo todo querendo interpretar o que a criança está fazendo. E ela também vai destacar a importância do brincar. A Hermine, ela foi vítima de uma tragédia. Até onde eu sei, ela não tinha filhos, mas ela criou um sobrinho, e esse sobrinho dela ele se suicidou. Então, a Hermine, embora fosse uma das primeiras teóricas, eu até nem sei te dizer, porque eu nunca li a biografia dela. Eu não sei se ela foi estudar criança depois que o sobrinho se suicidou, ou ela estudou a infância e o sobrinho acabou se suicidando. Eu te confesso que essa informação eu não tenho nesse momento, né? Mas ela foi vítima dessa tragédia. Tem um outro autor que também é psicanalista, eu acho que o nome dele, eu não lembro agora o nome dele, mas ele me lembra muito o nome da maionese Hellmann's, porque ele é alemão, não sei falar o nome dele. Aconteceu algo muito semelhante, né? Foi alguém que estudou muito a questão da infância, da adolescência, e o filho, ele estava tentando construir ali uma criança perfeita, mas o filho dele não aguentou a pressão e também se suicidou. O nome parece o nome da maionese Hellmann's, mas eu não sei falar o nome dele, não. Aí uma autora que você deve saber melhor do que eu, né? A Ana Freud. A Ana, ela continua, né? Os trabalhos já iniciados pela Hermine. Ela vai olhar para a criança, né? Ela vai olhar para os mecanismos de defesa. Ela vai buscar fazer um tratamento psicanalítico das crianças, né? É um modelo diferenciado do modelo do adulto. Ela vai estudar a fase preparatória, a transferência nas crianças e a associação livre. Então, ela vai trazer muito essa tríade, né, do processo terapêutico. Ela vai, de fato, começar a instituir esse processo, né, a postura do terapeuta, os métodos que a gente pode ser utilizado, o que a gente vai chamar a técnica de amaciamento, né, que é deixar a criança entrar no processo terapêutico. Uma outra autora que também vai falar muito sobre a criança, você também deve conhecer, estudar bastante, que é a Melanie Klein, né? A Melanie Klein, ela é educadora. A transferência para ela não é completa, como acontece com o adulto, porque o ego ainda está em formação, certo? Tranquilo para ti essa informação? Tranquilo, professora. Pronto, imaginei, psicanalista, né? E o terapeuta, ele vai entrar eu confesso que eu tô mais na obra ainda do Freud, porque a Melanie Klein eu não cheguei a estudar tanto. Eu comecei o Winnicott, né? E aí, através do meu grupo de estudos, mas só que, tipo, na graduação, a gente também não vê tanto, vê mais nas disciplinas de psicologia de desenvolvimento, psicologia da infância e adolescência. Sim, sim. Mas você vai chegar lá, né? Então, ela vai trabalhar a questão da criança, do terapeuta, a gente está falando aqui da formação, né? Do papel do terapeuta como uma figura de autoridade, né? E o terapeuta precisa incutir isso. Quando a gente fala das transferências nas crianças, né? Você sabe o que é esse objeto aqui? É um pinico? É um pinico já com um tablet acoplado, né? Meu Deus. Pois é. Um piniquinho infantil, né? Para a gente perceber, né? É uma criança que de 1 ano e meio, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, né? Vai começar a utilizar. E aí você já entra com o bom e velho tablet ou celular. Eu já vi aqueles carrinhos de bebê, carrinho mesmo de empurrar neném, que já tem o celular. Uhum. Você assistiu, né, o Dilema das Redes, sabe como é perigoso. Mas eu quis trazer essa relação de prazer, né? Assim, então, os objetos primários eles estão relacionados àquilo que nos dá prazer.
E muitas vezes essas redes, esses tablets, esses celulares, para a criança, ele funciona mesmo. Quem tem filho, sobrinho, já viu essa cena e sabe como a criança fica relaxada, né? Calminha. E a gente está falando aí dos nossos primeiros objetos de prazer. E que isso é importante sim, né? Mas, como eu sempre gosto de dizer, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, infelizmente, as pessoas estão exagerando. Segundo a Associação Americana de Pediatria, uma criança só deve ser apresentada às telas a partir dos 2 anos de idade. Se está num piniquinho desse é porque a criança já está usando já há bem mais tempo, né? Sim. Aí entra uma outra técnica, que é a técnica da associação livre. Você já deve ter ouvido falar, né? Uhum. E aí, o que é associação livre? Me ajuda. Pronto. Eu vou definir com as minhas palavras, assim. Sim. Porque na análise ou na clínica, a gente nunca entra no consciente, porque aí tem perigo da gente só conhecer aquilo que já se é visto, né? Que já se é conhecido. Então, a associação livre, assim, eu geralmente faço associações de pensamentos inconscientes a algo que o paciente já me trouxe em outras sessões, ou então já me trouxe até essa manifestação inconsciente, aí eu associo. Uhum. Muito bem. É isso mesmo, associação livre é aquilo que chega, né? De forma mais livre. Por isso que o trabalho psicanalítico ele é tão livre, né? Para que esse sujeito traga o que está pensando, o que está sentindo, evitando ali os mecanismos de defesa, né? Então, a psicanálise com criança também vai trabalhar muito nesse sentido. E mesmo quem não é psicanalista também trabalha com associação livre, né? Uhum. Aí a gente vai falar agora, acho que é o último slide, Não. Não, tô ficando doida. Tem um bocado ainda. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com crianças, né, a gente tem que ter muito cuidado com os brinquedos, né? Eles devem ter determinado tamanho, deve ter determinado formato, deve ter variedade. É bem difícil, mesmo que você fale, eu só atendo criança de 6 a 7 anos. Mesmo as crianças da mesma faixa etária, elas vão ter um repertório diferente de brincadeiras, de brinquedos. Então, por isso que é importante a gente variar bastante, né? Isso aqui é do Simon, isso não é meu, tá? Que os brinquedos devem ficar guardados numa caixa de madeira com cadeado. No meu consultório, os brinquedos ficam numa caixa de plástico mesmo, sem cadeado. A sala tem que ter um chão e paredes laváveis, isso é muito importante, né? A gente tem que ter móveis simples, de preferência, se puder ter torneira e pia, né? Isso é muito importante, porque a criança geralmente se suja e tudo mais. É muito importante que com a criança a gente sempre explique para ela que a sessão começa e termina no mesmo horário. Que durante a sessão, a sala de ludo, aqui é o modelo do Simon, né? Tem consultórios, não sei se você já viu, que tem a sala de ludo e tem uma sala normal. Meu consultório, por exemplo, é uma sala só. Então, geralmente, tem pessoas que deixam a sala fechada, fazem uma introdução e depois entram para a sala, que é a teoria do Simon. Eu acho que está num dos artigos que eu mandei para vocês, né? E para o Simon, o contato com os pais é reduzido ao mínimo necessário, né? Porque os pais, eles vão, assim, o que a gente percebe muito no atendimento com criança e adolescente é que os pais têm muita ansiedade, né? Então, muitas vezes, os pais acabam contaminando a sua visão sobre a criança porque eles estão ansiosos, né? Eu não preconizo sobre essa questão do contato reduzido, muito pelo contrário, eu acho que quem é terapeuta de criança é terapeuta da família toda, então eu tenho um contato muito próximo, eu vou contar para vocês na aula de contrato, explicar como é que eu trabalho. Existem vários olhares sobre o processo terapêutico infantil e vai variar, né? Além de abordar, ele vai variar também da experiência do profissional, de como ele desenvolveu o seu trabalho. Mas o Simon trabalha com contato reduzido, eu conheço os profissionais também, mas não é o meu caso, certo? Uhum. Um exercíciozinho que eu ia passar para vocês. E aí, a ideia que a atitude lúdica, né, que o brincar mesmo, permita uma expansão da consciência. Então, quando eu estou brincando com a criança, vou contar aqui um caso, né? A gente estava, uma criança que estava mentindo muito, e aí um dia a gente foi pegar houve um episódio, uma mentira bobinha, né? Assim,
A gente pegou esse episódio dessa mentira dele e a gente inverteu os papéis. Eu fui ser o pai dele e ele foi ser Ele foi ser o pai dele e eu fui ser ele. E a gente reproduzir, né, a cena com ele, da mentira. E no final perguntei como é que ele se sentiu, né? Porque era uma brincadeira, ele topou pela diversão e tal. E depois ele como pai, se percebeu como era chata a questão da mentira, né? Então, a brincadeira, ela vai permitir essa expansão da consciência, né? Outros olhares nesse processo. Por isso que a brincadeira é tão bacana. E na criança, em geral, eles têm uma disposição mental que é mais livre, né? Geralmente o adulto, ele chega cheio de amarras sociais, né? Chega cheio de pré-noções. A criança não, ela vai ali para brincar, ela vai ali para ser feliz, ela vai ali porque... E geralmente os pais falam isso, né? Não, a tia vai brincar com você. Então eles já chegam muito eufóricos, né? A grande maioria já chega ali para se dar, né? Isso é muito interessante. O Winnicott, que aí você vai estudar bastante, né? Vai trazer como a psicanálise ela foi desenvolvida para ser lúdica, né? Para ser livre. Inclusive, a psicanálise ela é bem livre, né? Nesse sentido. Uhum. Então, e deixa a pessoa trazer as suas expressões internas de uma forma muito legal. Por isso que tem tanta gente trabalhando com arte, né? Tanta gente trabalhando com o próprio Freud, trabalhava muito com a literatura. Então, o Winnicott vai trazer esse ponto. Então, brincando, né, segundo Freud, a gente pode dizer tudo, né, até a verdade. Então, as atitudes lúdicas, elas vão permitir, né, associação livre, como a gente já conversou, essa atenção flutuante, né, esse momento em que a criança vai e volta, e essa elasticidade técnica, né, a gente pode ali se desdobrar em várias coisas, em vários processos, trabalhar de várias formas, né. Uhum. E brincando, geralmente você fica mais à vontade para falar o que você pensa, né? Para ser quem você é. Acho que o Aristóteles, que tem uma frase que diz que eu conheço mais de uma pessoa em 30 minutos brincando do que em 4 horas de conversa, né? Porque você se solta mais. Se a gente estivesse numa aula presencial, hoje eu ia fazer uma brincadeira que vocês iam ver como é engraçado. Ver como é que as pessoas se revelam nessas brincadeiras, né? Mas eu acho que se a gente voltar esse ano, eu ainda faço. Então, o Eu trabalho... tenho muita curiosidade de ver, professora, essas questões, porque eu sentia falta sinto falta da disciplina de ludoterapia, né? Eu confesso que eu mesma não tenho muito conhecimento até de alguns autores que tratem da psicanálise e o brincar, ferramentas assim diferentes que a gente pode levar para o setting da clínica, sabe? Eu tenho muita curiosidade em estudar mais sobre isso. Pois é, mas é bem bacana mesmo, assim. Daria para fazer muita coisa legal nessa aula, mas infelizmente as minhas brincadeiras vão ficar na próxima oportunidade. Porque realmente a gente precisa construir esse repertório de brincadeiras, né? Como é que eu posso falar? Essa flexibilidade, né? É uma coisa que a gente constrói. Inclusive, foi por isso que eu criei o GEPL, né? Que é o grupo de extensão. Lá a gente só pensa em brincar, em brincadeira, em brinquedo. Porque a gente precisa desenvolver esse repertório, né? Então, na brincadeira, Ana, a gente desenvolve o ser interior, né? A gente acessa esses universos e pode desenvolver esses universos, né? Lembrei agora de uma cena que eu vi no hospital infantil. É um hospital do câncer, né? Infantil. E eu lembro muito dessa cena, né? Todo mundo ficava, não vamos falar de câncer, não vamos falar de câncer, não sei o quê, de doença. Eles estavam no hospital, estavam internados há um tempão, e ficavam os profissionais não querendo falar de câncer, de doença. Aí um dia eu cheguei na sala, na brinquedoteca, aí tava o menino brincando, eu sou o doutor, eu vou lhe dar uma injeção. Aí o menino brincando de dar injeção no outro, falando o nome dos remédios, sabe? Então, aquela brincadeira permitia que aquela criança elaborasse o que ela estava sentindo. Teve um outro caso que eu também vi nesse hospital, que eu nunca me esqueci, de que a criança chegou e disse assim, olha, tia, eu vou morrer. Tu cuida da minha mãe? Aí eu fiquei, mas por que você acha que você vai morrer? Tia, porque eu tenho câncer. E a mãe tinha pedido para não contar para ele que ele tinha câncer.
E aí eu perguntei, mas como é que você sabe que você tem câncer? Ele disse, tia, tá na parede do hospital, pelo amor de Deus. Mais esperto do que... Né? Então, assim, muitas vezes, né, inclusive eu até fiz um post sobre isso ontem, né, que a gente não deve mentir para as crianças, a gente precisa falar de um jeito que elas entendam, mas não mentir. Porque a criança precisa disso. E se você não fala, quando ela está brincando com as outras crianças falam. E quando eu vi essas crianças brincando de dar injeção, de não sei o quê, eles brincavam, vai doer bem muito. Porque os médicos dizem, não vai doer nada, e dói só, né? E eles ficam, olha, vai doer bem muito, pode chorar que não tem problema, né? Então a gente consegue perceber a criança construindo, né, a sua vivência, seu desenvolvimento. E é muito importante, né? Então, a psicoterapia vai emanar ali uma flexibilidade psíquica que, inclusive, pode ser muito bom para o desenvolvimento dela na vida adulta, né? Eu sempre digo para os pais, né, que a terapia na infância, ela é muito importante, por mais que tenha acontecido alguma coisa ruim hoje, ela pode ser muito importante para essa criança adulto, né? Porque ela vai começar a trabalhar essa mobilidade psíquica, ela vai ser instrumentalizada para lidar com seus desejos, seus medos, suas emoções de uma forma muito mais saudável do que o bom e velho engole o choro. Você já deve ter visto isso, né? Ou então uma criança chegar para uma criança tá lá chateada, sofrendo, e o pai chega e me deixa ser besta, né? Então a terapia vai ofertar para a criança a possibilidade dela trabalhar melhor essas emoções e de inclusive ela ser um adulto mais seguro, um adulto mais flexível, né? Na próxima aula a gente vai falar de orientação de pais, a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre comunicação não violenta, sobre parentalidade positiva, porque os pais precisam se instrumentalizar para estar educando os filhos. A gente fala muito, a gente estuda, né? Faz graduação, mestrado, doutorado para trabalhar e ganhar dinheiro. Por que a gente não vai estudar para ser pai e para ser mãe? Por que a gente não vai buscar informações? Tem tanta coisa hoje em dia, né? O maior perigo que a gente tem hoje em dia é porque tem gente falando sobre tudo. Então, com certeza, tem gente, inclusive, conheço um bocado aí, né? Tem uns doidos aí falando ganhando dinheiro com isso, dizendo que violência é bom, que bater é bom, e não sei o quê. Então, o perigo de hoje é porque as pessoas não têm muito filtro, né? Do que é certo, e acabam pegando para si teóricos que falam aquilo que ele quer, né? Que bater é bom, que humilhar é bom. Inclusive, tem um cara muito famoso que ele ganha muito dinheiro dizendo para as pessoas que elas seriam humilhadas é uma coisa boa, sabe? E aí a terapia vai permitir isso, né? Que o indivíduo possa se conhecer e ser quem ele é. E a partir, óbvio, daquilo que levou ele para a terapia, né? Que muitas vezes é bem importante destacar que a queixa familiar não é a mesma queixa da criança. Então, geralmente, as experiências, né, de ser que essa criança, esse sujeito vai ter, ele vai se efetivar, né, nas noções de si mesmos, referidos pela sua própria existência. Então, a gente tem, né, o conceito de ser interior, que é o que ele é, e a noção de self, né, que é a noção... Como é que eu explico isso? Me ajuda, Ana. Peraí, professora. Vamos lá, relembrar. Noção de self. Ai, meu Deus. Assim, o conceito fica na minha cabeça, mas para colocar em palavras é horrível. Quando a gente fala de self, a gente fala de sua individualidade, sua subjetividade, né? Então, assim, eu estava na dúvida, né, se a gente está falando do self. O Winnicott vai falar muito sobre o self, né? Assim. Então, inclusive, diferenciar. É bem do Winnicott que a gente está falando agora, certo? Então, o Winnicott, ele vai trabalhar muito essa questão de como é importante o desenvolvimento do ego e o desenvolvimento do self, né? O ego como aqueles mecanismos, inclusive, de proteção, de defesa, para que vai te permitir ser quem você quer ser, né? O self é ser você mesmo, certo? Você gosta muito você já gostou da ACT, uma época, né? O Rogers também vai trabalhar muito essa questão de self, né? Muito essa questão de você mesmo, de desenvolver-se, né? É um pouco disso que a gente está falando. E aí a gente vai falar sobre... Eu lembro que o Winnicott, ele fala que tem o verdadeiro e o falso, né? O self verdadeiro e o falso,
E aí, à medida do desenvolvimento, vão se integrando, se unificando. Uhum. Então, a gente vai falar aí do viver criativo, né? Tem um cara, que eu estou até fazendo um curso chamado Criando Crianças Criativas, né? Que fala sobre como a gente vem esmagando a nossa criatividade. Por exemplo, você está no nono ou no 10º? No 10º. Pronto. Aí, quando você se formar no final do ano, você vai fazer o quê? Uma festa? Uma festa de formatura. Pronto. Olha o nome, formatura. Formatura quer dizer você passou na forma. Te colocaram numa forma e você vai sair psicólogo, entendeu? Então, assim, muitos autores vão trabalhar como esse nosso modelo atual, ele tira a nossa criatividade, né? Ele tira da gente esses movimentos criativos, porque ele vai colocando vocês numa forma. A escola é uma forma, a faculdade é uma forma, e isso pode ir moldando, isso pode ir tolhindo. A minha abordagem, que é o psicodrama, o Moreno fala que isso é adoecedor. Eu tirar a espontaneidade das pessoas, eu tirar a criatividade das pessoas, vai mexer exatamente aquilo que a gente acabou de falar, né? O desenvolvimento de ser quem você como o Winnicott falou, né? Fica aí um selfie falso, né? Um selfie apegado em coisas que não são internas suas, né? Não foi você que desenvolveu, você foi aderindo ali essas noções, né? De beleza, de realidade, de felicidade, inclusive, né? Então, isso vai te tolhindo, isso pode te levar ao adoecimento. Porque a experiência de ser inteiro tá diretamente relacionado com a experiência de viver. E quando a gente não vive, né, a gente só sobrevive, quando a gente não tem a oportunidade de expressar o que sente e de ter tempo até para elaborar o que está sentindo esse mundo de alta velocidade, né? Você viu no Dilema das Redes que você não para, né? Eu até uso o termo que o celular virou a nova chupeta dos adultos, né? Então, aquela criança, aquela pessoa que não pode ficar quieta, que não pode entrar em contato e até processar o que está vivendo, processar o que está sentindo. A gente não tem tempo. Então, isso é muito sério. Então, o espaço potencial, ele vai se manifestar por uma mobilidade psíquica, cujas expressões mais evidentes são gestos espontâneos e o brincar criativo, né? Eu até conto para os meus alunos que na pandemia, no quente da pandemia, né, a gente já está um pouquinho mais frouxo, o que me salvou foi jogar baralho, né? Porque assim, eu passava o dia no computador. Quando eu não estava dando aula, eu estava aprontando a aula. E quando eu não estava montando a aula, eu estava atendendo meus pacientes, né? Então, assim, eu passava o dia olhando para o computador. E quando a gente estava trancado em casa sem poder sair, a única coisa que me restava era o Netflix, que eu não aguentava mais de televisão, porque eu estava o dia todo olhando para o computador. Uhum. Então, eu comecei a jogar baralho. Eu sou uma defensora da brincadeira. Eu brinco bastante. Eu sou aquela que se reúne com os amigos para brincar de mímica, para jogar jogos de tabuleiro, porque eu entendo como brincar é importante para o meu desenvolvimento, para a minha saúde mental, para a minha espontaneidade. E eu sou uma defensora que a gente tem que brincar em qualquer idade. Então, o que impede ou anula a atitude lúdica, inclusive eu estimulo muito que os pais brinquem com as crianças, é o distanciamento do contato com o seu interior. E eu entendo que a terapia é um espaço de potencial, né? Assim, eu sou super fã da ZPD, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal do Vygotsky. Eu sou uma pessoa que acredita muito que a terapia é um espaço de aprendizagem, né? Eu vou dizer, olha, gente, para mim, eu entendo o processo terapêutico como um processo de aprendizagem. As pessoas me procuram para aprender, né? A reconhecer suas emoções, a lidar com suas emoções, a expressar suas emoções. Então, eu realmente acredito que a terapia é isso. E que ela pode ser preenchida com o brincar da criança, com a imaginação, né, com os sonhos, com as percepções criativas, com as suas experiências culturais, né? Cada criança traz um universo dentro de si. E com todo tipo de experiência satisfatória, não tem aqui, mas também não satisfatória, as crianças vão brincar e perdem, se frustram no consultório, né? Que estão relacionadas à consciência de estar vivo, de se encontrar pessoalmente, presente em si mesmo e no mundo. Então, o ser profundo está lá, mas interfere em nós, em situações e processos, tanto internos quanto externos, que prejudicam a nossa capacidade de sintonia com ele.
Prontinho. Aí a gente já entra na aula da próxima semana. Alguma dúvida? Deve ser um contrato, né? Na próxima semana a gente vai falar de entrevistas, anamneses, contratos. Não, professora, foi bem tranquila, assim. Como é um tema que eu gosto, aí eu consegui acompanhar. Eu realmente queria, se a senhora tivesse